E aí, pessoal, ó, o Pastor Raul para mais um Nascido ESC, para aquele nosso Tira Dúvidas, aquele nosso programa onde nós aprendemos mais da Palavra de Deus. Antes de mais nada, já vai se inscrevendo no canal, ativando o sininho e dando o seu joinha para você ser notificado dos vídeos novos aqui do Nascido. Bom, vamos continuar a nossa série a respeito dos 10 mandamentos. Finalmente, este pastor careca e cabeçudo que vos fala resolveu seguir a ordem correta dos 10 mandamentos, né? Começamos do terceiro, depois quarto mandamento, aí depois semana passada primeiro. Vamos agora para o segundo mandamento. Isso mesmo, vamos lá. Lembrando vocês que a gente está fazendo a gente está tendo uma visão geral utilizando o quê? O breve catecismo de Westminster. Lembrando que o Nascido de Novo nós seguimos a Confissão de Fé de Westminster. Somos um ministério reformado. Então começa assim, olha, qual é o segundo mandamento? Lembrando também que aqui eu estou colocando as lições do catecismo, as perguntas do catecismo, sem o número da lição ou da pergunta. Por quê? Porque a gente vai ter depois, lição por lição, pergunta por pergunta, quando a gente for tratar do quê? Do breve catecismo que nós vamos ter aqui no Nascido, na nossa série Catecismo. Então fiquem de olho. Então a gente vai direto para a questão, para a resposta, a gente vai centralizar nos mandamentos e nem tanto no breve catecismo. Então vamos lá. Qual é o segundo mandamento? O segundo mandamento é: não farás para ti imagem de escultura, nem figura alguma de tudo que há em cima do céu e do que há embaixo da terra, nem de coisa alguma que haja nas águas, debaixo da terra. Não adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Deus zeloso, que vinga a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e que usa de misericórdia com milhares daqueles que me amam e que guardam os meus preceitos, ou seja, os meus mandamentos. Isso está em Êxodo 20, 4 a 6, tá bom? Então, são os 3 versos de Êxodo 20, de 4 a 6. Trocando em figuras, o que esse mandamento exige? O segundo mandamento exige que recebamos, observemos e guardemos puros e inteiros todo o culto e ordenanças religiosas que Deus instituiu na sua palavra. Deuteronômio 12:32. Tudo que eu te ordeno observarás, nada lhe acrescentarás nem diminuirás. Mateus 28:20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. João 4, 23 a 24. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para serem adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Perceberam aqui? Não se esqueçam essa parte aqui de que exige que nós observemos e guardemos puros e inteiros todo o culto. Guarde isso que a gente vai bater um papo a respeito mais pra frente. O que proíbe o segundo mandamento? O segundo mandamento proíbe adorar a Deus por meio de imagens ou de qualquer outra maneira não prescrita na sua palavra. Romanos 1, 22 a 23. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. 2 Reis 18, 3 e 4. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo. E fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhes chamavam Neustã. Olha que interessante. Vocês perceberam que os filhos de Israel começaram a cultuar o quê? A serpente que o povo de Israel levantou no deserto. Olha que coisa. Tudo era motivo para quê? Para idolatria. Quais são as razões anexas ao segundo mandamento? As razões anexas ao segundo mandamento são a soberania de Deus sobre nós, a sua propriedade em nós e o zelo que ele tem pelo seu culto. Salmo 45, 11. Então o rei cobiçará a tua formosura,
pois ele é o teu Senhor, inclina-te perante ele. Então, pessoal, o que eu quero colocar aqui para vocês? O que a gente vai traduzir desse mandamento? Pessoal, olha só, o culto a Deus é um culto específico. Então, a gente não pode mudar esse culto. Ou seja, o segundo mandamento, em primeiro lugar, ele coloca que nós não podemos fazer imagens. Nós vimos aqui que o pessoal pegou algo que foi uma ferramenta para que o povo no deserto lembrasse de Deus no deserto para sua cura, transformaram isso em objeto de cura. Essa palavra mostra a fraqueza do ser humano. Como aquele peixe que vê uma luzinha, não lembro em que desenho tinha isso, tinha uma luzinha piscando, eles já foram. E na realidade era um predador que usava aquela luzinha que ele tinha numa antena para chamar a sua presa. E o ser humano segue dessa maneira. Não pode ver uma luzinha piscar que ele já transforma em idolatria. E quando a gente fala de ídolos, além das estátuas, como os santos que a gente vê na igreja romana, como os orixás assentados nos cultos afro, além disso, nós temos outros tipos de ídolos que são criados, como por exemplo o culto ao corpo. Nós vemos pessoas que arriscam a vida para colocar em primeiro lugar as cirurgias plásticas, cirurgias assim que acabam causando um desequilíbrio tremendo. Olha só, então é muito mais porque o culto, quando a gente falou no primeiro mandamento, lembra que eu falei de trazer as coisas de fora para a igreja? Não terás outro Deus diante de mim. Então você não vai trazer nada que macule o meu culto. É como isso. Você não vai modificar o culto. Esse mandamento também serve por isso. Você não vai modificar o culto a Deus. Nós vimos que os pagãos faziam ídolos. E a primeira chance que o povo de Israel teve foi fazer o bezerro de ouro. A primeira chance que eles tiveram, eles passaram ao quê? A cultuar a serpente que foi usada no deserto para curá-los das picadas de cobra. Percebem a seriedade da coisa? Percebem como a coisa é séria? O culto cristão é um culto muito bem elaborado e correto, pessoal. E nós temos que seguir esse culto. Ah, pastor, mas a Bíblia não mostra claramente. A Bíblia mostra. Peguem o Novo Testamento e vocês vão verem que o culto é mostrado por A mais B. A questão da Eucaristia, a questão de estar sentado à mesa. Nós temos a Bíblia que nos mostra isso da maneira correta. No momento em que você tira o foco do culto a Deus, é para não fazer, pessoal, imagem, a Bíblia fala que eles têm pé e não anda, boca mas não fala, e mesmo assim as pessoas seguem. Nós não podemos fazer isso. E nós não podemos seguir outras pessoas em idolatria, porque isso não traz ninguém, não leva ninguém a lugar nenhum, porque essas outras pessoas têm apenas a força dos seus braços, como nós. Então esse é o segundo mandamento, pessoal. Nós não podemos fazer imagens de escultura. Só que o mandamento ele é muito claro. Olha só, não pode fazer para ti imagem de escultura, nem figura alguma de tudo que há em cima do céu, do que há embaixo da terra, nem de coisa alguma que haja nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso. Não vamos dar culto a coisas erradas. Não vamos dar culto ao nosso presidente, por melhor que ele seja. Não vamos dar culto ao nosso marido, à nossa esposa. Não vamos dar culto ao nosso filho. Não vamos colocar nada no lugar de Deus. Amém? Então esse é o recado que eu deixo para vocês hoje. Espero que vocês tenham entendido. O que o segundo mandamento é muito mais do que fazer uma estatuinha de um homem pendurado numa cruz. É muito mais que isso. Vai da nossa forma de culto. E os dois primeiros mandamentos, eles vão muito mais. O primeiro, quando você fala em ter Deus acima de todas as coisas, ele fala muito mais do que uma simples postura de não adorar nominalmente outros deuses. E nós vemos aqui hoje, reiterando a mesma coisa, que nós não devemos fazer ídolos. Os antigos, eles faziam ídolos, se relacionavam com os ídolos. Quem nunca ouviu falar, hoje em dia, daquela pessoa que quer casar e põe o Benedito de ponta cabeça dentro de um copo d'água e só tira depois de casar. Eu já fui em casa de amigos, de amiga e de amigo, que o Benedito já criou até alga, já até se desfez dentro do copo e o dito cujo não desencalhou, tá bom? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Aqui na descrição
A gente tem um link para as nossas redes sociais, para os nossos e-books gratuitos que você recebe pelo e-mail, basta se cadastrar, e também o link para os nossos cursos, o curso básico devocional e o bacharel livre em teologia. Deus abençoe a todos vocês, até a semana que vem.